Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 19, segunda parte. Confissão e perdão. Pergunta 15. Qual foi a imediata resposta do Senhor quando da oração de Moisés pelo povo de Israel? E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Números 14, 20. Resposta bíblica. A oração intercessória de Moisés pelo povo foi respondida positivamente pelo Senhor Deus, pois o Senhor afirma que perdoou as transgressões de Israel. Pergunta 16. Quando o filho pródigo da parábola se arrependeu e voltou ao lar, o que fez o seu pai? E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Resposta bíblica. O pai do filho pródigo sentiu íntima compaixão, misericórdia por seu filho, e correu ao seu encontro para o receber com abraços e beijos. Ou seja, houve perdão completo do pai por seu filho. Pergunta 17. Como manifestou o pai sua alegria pela volta do filho? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vistam-no, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Lucas 15, 22 a 24. Resposta bíblica. O pai do filho pródigo demonstrou sua imensa alegria em poder receber de volta, no seu lar, o filho que havia ido embora. Deu-lhe novas vestes, um anel na sua mão e novos calçados nos seus pés. E assim convocou a todos da sua casa para um grande banquete de comemoração e de alegria. Pergunta 18. O que há no céu quando se arrepende um pecador? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Resposta bíblica. Os anjos de Deus, com o próprio Deus, demonstram alegria diante de um quadro de arrependimento e confissão. Pergunta 19. O que disse o rei Ezequias haver feito com os pecados dele? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Isaías 38, 17. Resposta bíblica. O rei Ezequias demonstra aqui sua alegria e satisfação pelo fato de Deus ter perdoado todos os seus pecados, lançando-os para trás de si, ou seja, esquecendo-se totalmente dos mesmos. Pergunta 20. Em que medida deseja Deus separar-nos do pecado? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Resposta bíblica. Deus deseja lançar todos os nossos pecados nas mais profundas águas dos oceanos, esquecendo-se totalmente destes pecados. Por isto, aguarda ansiosamente nosso arrependimento e a confissão do nosso pecado. Pergunta 21.
Como atendeu o povo à pregação de João? Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, 5 e 6. Resposta bíblica. O povo atendeu à pregação de João Batista, indo até ele, confessando os seus pecados e sendo cada um deles batizado para a remissão dos seus pecados. Pergunta 22. Manifestaram alguns crentes de Éfeso a sinceridade da confissão de seus pecados? E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Atos 19, 18 e 19. Resposta bíblica. Os fiéis crentes de Éfeso não só confessaram publicamente os seus pecados, mas também destruíram todos os itens que possuíam que poderiam levá-los a pecar ainda mais. Ou seja, além da confissão, praticaram atos de verdadeiro arrependimento e conversão. Pergunta 23. Por meio de quem são concedidos arrependimento e perdão? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5, 30 e 31. Resposta bíblica. Por meio de Jesus Cristo, que foi morto no madeiro, Deus operou todo o perdão necessário para a salvação dos seus filhos. Ele opera em nós a força para nos arrependermos e para sermos remidos dos nossos pecados. Pergunta 24. Qual é o único pecado imperdoável? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31 e 32. Resposta bíblica. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a resistência plena às suas influências, não pode ser perdoado, porque a própria pessoa escolheu não ouvir os seus apelos do Espírito Santo para o arrependimento e a confissão e o abandono dos pecados. Sendo o Espírito Santo o agente que convence do pecado e traz e oferece perdão por meio da palavra de Deus, negar a obra do Espírito Santo equivale a recusar o perdão. Em outras palavras, o único pecado imperdoável é o que leva a pessoa a recusar o perdão oferecido por Deus na pessoa de Jesus Cristo e apresentado às pessoas pelas influências maravilhosas do Espírito Santo. Pergunta 25. Sobre o que ensinou Cristo devemos basear nossos pedidos de perdão? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Resposta bíblica. Devemos basear o nosso pedido de perdão no fato de que nós também perdoamos a todos os que nos ofendem, a todos os que nos devem. Pergunta 26. Que espírito devem acariciar aqueles a quem Deus perdoa?
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Resposta bíblica. Todos os que somos perdoados por Deus, devemos também perdoar a quem quer que seja que nos ofenda ou que peque contra nós. Ou seja, o mesmo amor demonstrado por Deus aos pecadores deve ser demonstrado pelos pecadores em relação aos seus semelhantes. Pergunta 27. Que exortação se baseia no fato de nos haver Deus perdoado? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Resposta bíblica. A orientação da palavra de Deus é que todos nós, perdoados por Ele, também perdoemo-nos uns aos outros em Cristo. Pergunta 28. Em que condição se encontram os que têm os pecados perdoados? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 1 e 2. Resposta bíblica. Todas as pessoas que sentem o perdão de Deus no seu coração são bem-aventuradas, ou seja, muito mais do que felizes. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados